Nós vivemos, irmãos, em uma era obcecada por conexões. A gente acredita piamente que o segredo para o sucesso, o segredo para a segurança, o segredo para a felicidade está na nossa agenda de contatos. A gente cria aquela cultura, sabe, chamada do QI. É aquele famoso quem indica. E aí a gente ensina muitas vezes aos nossos filhos que eles precisam fazer network, sabe? Que eles precisam agradar as pessoas certas, que eles precisam sorrir para as pessoas influentes, que eles precisam estar nos ambientes onde o poder circula. E a gente passa, irmãos, muitas vezes a vida inteira, entenda isso, construindo pontes, sabe, com homens, bajulando chefes, dependendo de políticos, talvez até esperando aquela herança de algum parente nosso, sabe, rico, ou confiando cegamente na competência dos nossos médicos ou dos advogados que nos assessoram. Mas entenda uma coisa, a gente desenvolve uma ansiedade crônica, sabe? Que nos faz muitas vezes olhar sempre para os lados em busca de socorro. Mas raramente a gente olha para o alto, de onde vem realmente o nosso socorro. E aí a gente coloca muitas vezes o nosso destino nas mãos de seres humanos que são falhos, irmãos. Seres humanos que são limitados, seres humanos que são mortais. E aí depois a gente entra em pânico quando eles simplesmente nos decepcionam, quando eles simplesmente mudam de ideia ou simplesmente quando eles não têm poder suficiente para nos ajudar. E aí a gente acredita que a nossa provisão ela vem da mão do homem e não da mão de Deus. Mas escuta uma coisa, irmão. Para destruir essa idolatria das relações humanas, sabe? O profeta Jeremias, ele traz uma das sentenças aqui, irmãos, mais severas, uma das sentenças mais assustadoras de todo o Antigo Testamento. Deus, ele não está apenas aqui dando um conselho de autoajuda, na verdade, ele não está falando aqui sobre não confiar em estranhos, não é disso que se trata. Mas ele está estabelecendo aqui uma lei espiritual que opera com precisão e opera com muita gravidade. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo de número 5, o Senhor diz através dele assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A palavra maldito aqui, irmão, pesa assim, tem um peso de toneladas. Entenda uma coisa, porque quando ele diz assim, malditos, na verdade aqui significa simplesmente estar sob um decreto divino de fracasso, de obstrução, de resistência. Deus está dizendo, olha, ele mesmo se coloca contra as pessoas que transferem a sua confiança ou a confiança que deveria estar nele para uma criatura. É disso que se trata, irmão. A expressão aqui faz da carne o seu braço. É uma metáfora militar, sabe? O braço era o símbolo de força, o braço era o símbolo da espada, da defesa. Fazer da carne, irmão, o seu braço significa exatamente acreditar que a estratégia humana, o dinheiro humano, a inteligência humana, a sabedoria humana, a influência política são suficientes para vencer qualquer batalha na vida. É justamente olhar, sabe, muitas vezes para nossas contas bancárias e dizer assim: eu estou seguro, eu não preciso mais de nada, eu estou confortável. É olhar muitas vezes para o cargo que nós exercemos, ou o cargo que nós ocupamos, sabe? Ou talvez o cargo que o nosso amigo, sabe, do governo ocupa e dizer assim: eu estou protegido. É olhar muitas vezes para a nossa própria capacidade intelectual, sabe? Para nossos próprios méritos e dizer assim: eu me garanto, sabe? Vai dar tudo certo porque eu estou no controle. O texto aqui, amados irmãos, diz que, inevitavelmente, quando nós fazemos isso, o nosso coração, entenda isso, o nosso coração se aparta do Senhor. Irmão, entenda uma coisa, aqui é uma gangorra, sabe? Se o seu peso está na confiança humana e o seu coração inevitavelmente vai subir e vai se afastar da dependência de Deus. Você não pode, irmão, em hipótese alguma, ter dois refúgios. Ou Deus é a sua rocha, ou o homem é a sua areia. E tentar confiar nos dois é, na verdade, não confiar em Deus. É isso que muitas vezes a gente não entende. Mas sabe qual é a consequência, irmão, séria dessa troca descrita aqui nesse versículo 6? É como uma imagem, sabe, de assim, a desolação absoluta, porque o texto vai dizer assim: porque será como a tamareira no deserto. E não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto.
na terra salgada e inabitável. A tamareira, irmão, é um arbusto seco, sabe? É um arbusto retorcido que cresce em lugares onde quase nada sobrevive. Ela existe, sabe, mas ela não vive. Ela sabe, ela está lá, sabe? Mas ela não dá fruto, não dá sombra, não dá beleza, não tem, sabe, beleza nenhuma. Essa é a fotografia espiritual de quem vive dependendo de outras pessoas, de quem vive dependendo de gente, ou na verdade de quem vive colocando a sua confiança em pessoas que são falhas. Essa, irmão, é a fotografia espiritual, sabe? Essa é uma vida que parece até uma vida saudável, mas é uma vida de secura, que você vive mendigando a atenção de outras pessoas, sabe? Você vive mendigando favores de outras pessoas, sempre com sede, sempre sedento, sempre ansioso. Se fulano não te ajudar, não vai funcionar. Você mora em lugares secos, emocionalmente, porque assim os seres humanos, sabe, são fontes limitadas, irmãos. Eles se cansam, eles se esgotam, sabe? Eles morrem. Se a sua fonte, irmão, é humana, entenda isso. Ela vai secar. Inevitavelmente essa fonte irá secar e você vai secar junto. Isso é muito importante, irmãos. Mas a parte aqui mais trágica, sabe, dessa maldição é justamente a cegueira espiritual. Porque o texto ainda diz assim: e não verá quando vem o bem. E isso, irmão, se a gente for parar para pensar e analisar, isso é aterrorizante, porque significa que Deus, ele pode estar mandando a chuva, ele pode estar mandando a bênção sobre a tua vida, ele pode estar trazendo uma oportunidade sobrenatural, mas você não está vendo. Sabe por quê? Porque, na verdade, os seus olhos estão fixos no homem que parece ser a coisa mais segura e mais lógica para você. Você está tão obcecado em esperar a ajuda do seu parente, sabe, que foi abençoado, ou a aprovação do seu chefe, ou a mudança, sabe, do governo, que você perde a visitação de Deus. Você perde a bênção de Deus. O bem aqui, que esse versículo fala, amados irmãos, passa na sua frente e você não vê. Você está olhando, na verdade, para a carne, você está olhando para a força do seu braço. A dependência humana, irmãos, entenda isso porque é muito importante. Ela nos torna cegos para a providência de Deus. Nós ficamos tão focados nos canais, sabe, nas pessoas, que nós esquecemos quem é a fonte. A fonte é Deus. E aí a gente vive na terra salgada, uma terra onde nada brota, sabe? Uma terra estéril, uma terra onde nada dá certo, onde o esforço é muito, mas o resultado ele é pouco, porque o sal da decepção humana, irmão, esterilizou esse solo. Um momento, irmão, que a gente precisa entender aqui, porque, na verdade, causa uma virada de 360 graus na nossa vida, é quando a gente decide quebrar esse pacto de dependência. É preciso, irmão, ter coragem, sabe, de olhar assim para as muletas que a gente está utilizando, essas muletas humanas que nós estamos utilizando, sabe? Talvez seja o cartão de crédito do seu pai, talvez seja a promessa daquele político seu de estimação, talvez seja aquela bajulação social, e você precisa pegar essas muletas e jogar fora, irmão. O arrependimento aqui é justamente dizer: Senhor, me perdoa por ter feito de meros mortais, de criaturas, meus deuses. Deuses com D minúsculo, sabe? Perdoa-me, Senhor, por achar que o homem poderia fazer o que só tu consegues fazer na minha vida. E eu retiro, sabe, a esperança que eu colocava na carne. Irmão, aqui é como se fosse um ato de divórcio, sabe, com a idolatria humana. É justamente parar de ligar desesperadamente para as pessoas e começar, na verdade, a clamar, sabe, desesperadamente aos céus. É entender que os homens são apenas correios, canais mesmo, sabe? Eles não são remetentes da bênção, não. Se o correio falhar, Deus tem outro, irmão. Deus levanta outro. Se o canal falhar, Deus levanta outro canal. Deus pode usar um corvo para alimentar, como ele fez com Elias, se for preciso. Ele não depende, sabe, da boa vontade de ninguém para te abençoar. Entenda isso. Quando você tira, irmão, esse braço de carne,
E quando você coloca a sua confiança no braço do Senhor, a maldição da tamareira, ela é quebrada em nome de Jesus. E aí você deixa, sabe, de ser esse arbusto seco no deserto e você passa a ser como diz, sabe, lá no versículo seguinte, no versículo de número 7, como a árvore plantada junto às águas. A árvore plantada junto ao rio, irmão, não tem medo de seca, sabe? Não depende, ela não depende, sabe, da chuva que cai de vez em quando, somente naquela época do ano, não. Ela não depende, sabe? Ela depende do rio que corre o tempo todo, todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. A sua folha nunca vai murchar. O homem, ele pode até falhar e ele vai falhar. A economia pode até falhar e inevitavelmente em algum momento vai falhar. Crises acontecem. O seu amigo pode até te trair e inevitavelmente vai acontecer porque pessoas são falhas. Mas a raiz, se a sua raiz estiver em Deus, irmãos, Deus não falha. Você se torna inabalável. A ansiedade de agradar outras pessoas desaparece, irmão, porque a sua promoção não vem, sabe, do leste, nem vem do oeste, não vem da esquerda, não vem da direita, mas vem do Senhor que criou os céus e a terra. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Pare de mendigar, sabe, em terra salgada. Pare de confiar em quem hoje respira e amanhã vira pó. Pare de colocar sua confiança em quem pode desaparecer de uma hora para outra. Volte o seu coração para o Senhor. Deixe que Ele seja exclusivamente a sua força, o seu escudo, a sua provisão abundante. Que essa palavra te encontre hoje, nessa segunda-feira. E te encontre hoje e faça mudança na tua mentalidade, irmão. O Espírito Santo aplica essa palavra em nossos corações. Se você ainda não nos segue ainda, nos siga. Se você não curtiu, curta esse vídeo, comente e envie e compartilhe para aquela pessoa que precisa hoje ouvir esta palavra. Deus te abençoe, meu irmão. Eu já te espero no próximo vídeo.